Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje o nosso foco é uma figura que, está gerando bastante discussão e mudança no processo penal brasileiro: o juiz das garantias. Exato. E vamos olhar especificamente para como o estado do Pará está implementando isso. Um estado enorme, cheio de particularidades, né? Pois é, a ideia central dessa figura é trazer mais imparcialidade, mais equilíbrio para a fase de investigação, aquela fase antes mesmo de ter um processo rolando. E para entender como isso está sendo feito por lá, a gente tem aqui dois documentos bem quentinhos do Tribunal de Justiça do Pará. A resolução número 9 e a número 10, as 2 de agosto agora, de 2025. São a nossa base, então. O nosso objetivo aqui é, ir além do juridiquês e entender o que essa mudança significa na prática, no dia a dia da justiça paraense. Isso, como eles organizaram essa função nova. Que poderes esse juiz tem de fato? E, claro, onde ele não vai atuar. Tem exceções importantes. Queremos entender a estrutura, as responsabilidades e até as razões por trás de algumas decisões do tribunal, né? Vamos fazer um percurso interessante. Começamos entendendo o papel desse juiz, depois a gente vê a estrutura que o Pará montou e que já teve até um ajuste rápido. Ah, teve isso? Interessante. Sim, logo no começo. Depois a gente mergulha nas tarefas dele, vê os casos que ficaram de fora e como está sendo a transição do sistema antigo para o novo. Ótimo roteiro. Então vamos começar pelo começo, né? Quem é, afinal, esse tal de juiz das garantias? A resolução 9 do TJPA ajuda a definir? Ajuda sim. Ela diz que é o magistrado responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal. Ou seja, Um guardião dos direitos individuais naquela fase inicial, antes da acusação formal. que decide coisas que precisam de autorização do juiz. Exatamente isso. É o juiz que atua antes do processo começar para valer, garantindo que a investigação respeite a lei e os direitos de quem está sendo investigado. E essa ideia surgiu no Pará? Não. É importante contextualizar. Isso vem lá do pacote anticrime, uma lei federal de 2019. Aí teve toda aquela discussão longa no Supremo, né? As ADIs 6298, 6299... Sim, que acabaram validando a figura, né? Com algumas modulações. Isso. E depois o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, soltou uma resolução, a 562 de 2024, dando as diretrizes gerais para os tribunais estaduais implementarem. O Pará está respondendo a isso agora. Ok. Vamos desempacotar isso então. A origem é federal, passou pelo STF, pelo CNJ. Mas qual a lógica? Por que separar um juiz para investigar e outro para julgar? O fascinante aqui é a busca por uma maior imparcialidade, né? A ideia é simples, mas profunda. Separar as funções. Quem autoriza medidas mais drásticas na investigação? Tipo, prisão preventiva, quebra de sigilo, busca e apreensão, essas coisas. Exato. Essas medidas que restringem direitos. A ideia é que esse juiz não seja o mesmo que, lá na frente, vai analisar o mérito. Vai decidir se a pessoa é culpada ou inocente. Para evitar que ele já chegue para o julgamento com uma opinião formada, talvez influenciado pelo que viu na investigação. Exatamente. Para evitar essa, digamos, contaminação. Porque na investigação, muitas vezes as informações são muito unilaterais ainda, né? Vem mais da polícia, da acusação. A ideia é garantir um julgamento mais isento, mais próximo do devido processo legal. Faz sentido separar para não pré-julgar. E como o Pará decidiu botar isso de pé? Como ficou a estrutura lá? Você mencionou que teve uma mudança rápida. Pois é, isso chamou a atenção. A Resolução 9, a primeira, desenhou uma estrutura inicial assim. Uma vara especializada para Belém e a região metropolitana. Ok, uma para a capital e arredores. E apenas uma outra vara para cuidar de todo o resto do estado, o interior inteiro do Pará. Uma vara única para o interior. Nosso Pará é gigantesco. Isso parece um desafio enorme. Parece que o próprio tribunal percebeu isso bem rápido, porque poucos dias depois veio a Resolução 10, alterando a 9. E a principal mudança foi aí. O que eles fizeram? Em vez de uma, criaram 2 varas de juiz das garantias para as comarcas do interior, a primeira e a segunda vara. A justificativa oficial, que está lá na Resolução 10, fala que estudos internos mostraram uma considerável demanda estimada do interior. Ou seja, viram que uma vara só não ia dar conta e ajustaram o plano. Reconheceram a realidade geográfica e a demanda do Estado. Exato. Uma capacidade de ajuste rápido que é interessante notar. A estrutura final ficou
uma vara para a RMB e 2 para o interior, com distribuição igual dos casos entre elas. E como essas varas foram criadas? Do nada? Não. Eles usaram a estratégia de transformar varas que já existiam. Foi uma reorganização interna. Quais foram transformadas? Bom, a antiga primeira vara de inquéritos de Belém virou a vara de garantias da região metropolitana. A segunda vara de inquéritos de Belém virou a primeira vara de garantias do interior. E a oitava vara criminal de Belém, que estava vaga, foi transformada na segunda vara de garantias do interior. Entendi. Reestruturaram o que já tinham. E essas varas ganharam pessoal, estrutura para essa nova função? Sim, as resoluções tratam disso. Falam em alocar cargos de juiz, assessor, diretor de secretaria, servidores, buscando dar os meios para funcionar, né? Não adianta só criar no papel. Claro. Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente vê uma tentativa de adaptar a estrutura às dimensões e à distribuição populacional do Pará. Mas como essa divisão capital e interior bipartido vai funcionar na prática, com as distâncias, isso é algo para a gente observar. A Resolução 9 até menciona a possibilidade de criar centros regionais de audiência de custódia por ato da presidência, o que pode ajudar. Certo, estrutura montada, com seus ajustes. Agora, o coração da coisa. O que esse juiz faz no dia a dia? Quais são as competências dele? A lista parece grande. É um rol bem extenso, sim, detalhado lá no artigo 9º da Resolução 9. Mas podemos agrupar. Essencialmente, ele é o filtro de legalidade e o protetor dos direitos fundamentais durante a investigação. Aqui é onde fica realmente interessante. Por exemplo, decisões sobre liberdade. O que ele faz? Bom, ele é quem recebe a comunicação da prisão em flagrante e faz audiência de custódia, né? Aquele primeiro contato do preso com o juiz. Fundamental essa audiência. Ele decide se decreta prisão preventiva ou outra medida cautelar, tipo tornozeleira eletrônica, sabe? E também decide se mantém ou revoga essas medidas ao longo da investigação. É muita responsabilidade sobre a liberdade da pessoa. E sobre privacidade, quebras de sigilo, essas coisas. Outro ponto central. É o juiz das garantias quem autoriza a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, de dados. Também autoriza busca e apreensão em casa, interceptação telefônica. Tudo que mexe com privacidade e sigilo passa por ele. Basicamente, qualquer investigação que invada direitos precisa do ok dele. Exato. E não só isso. Ele também controla o andamento da investigação. Como assim? Ele pode prorrogar o prazo para concluir o inquérito policial, por exemplo. Pode pedir informações para a polícia sobre como andam as coisas. E até, em casos mais extremos, determinar o trancamento do inquérito se não tiver base nenhuma. Ele também atua para garantir que a defesa possa trabalhar nessa fase, a tal da paridade de armas. Sim, isso é importante. Ele tem que garantir que a defesa tem acesso aos autos da investigação, ao que já foi produzido, né? Claro, resguardando o sigilo de diligências em andamento. E se precisar produzir uma prova urgente? Ele decide sobre isso também, sobre a produção antecipada de provas urgentes que não podem esperar. E mais, julga habeas corpus e mandado de segurança contra atos da investigação, antes da denúncia. E acordos feitos na investigação, tipo colaboração premiada, acordo de não persecução penal. Ele homologa esses acordos também, se feitos nessa fase. Ou seja, é um conjunto bem amplo de tarefas, todas focadas nesse momento antes do processo em si. Realmente cobre muitos pontos críticos. E quando acaba a função dele, num caso específico? A competência dele termina assim, cessa com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público ou da queixa pelo querelante. Aí o bastão passa para outro juiz. O juiz da instrução em julgamento. Exato. A partir daí, se a denúncia for recebida, começa o processo penal com esse outro magistrado. E as decisões do juiz das garantias, sei lá, manter alguém preso, elas obrigam esse segundo juiz? Isso levanta uma questão importante. E a resposta é não. As resoluções são claras. As decisões do juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução. Ah, interessante. Aliás, tem uma regra específica. O juiz da instrução, ao receber o caso, tem 10 dias para reexaminar a necessidade de manter as medidas cautelares que foram impostas antes, como a prisão. Então ele tem que olhar de novo com outros olhos. Reforça a ideia da separação, né? Perfeitamente. É um novo olhar sobre a necessidade daquela medida restritiva, agora já no contexto do processo iniciado. Entendi.
Mas essa lógica toda do juiz das garantias vale para todos os crimes e processos criminais lá no Pará ou tem exceções? Tem exceções importantes, sim. O artigo 3º da Resolução 9 lista onde ele não atua. Quais são os principais casos? Bom, primeiro, processos que já começam nos tribunais por causa do foro especial, né? Competência originária dos tribunais. Nesses, não tem juiz das garantias. Ok, foro privilegiado fica de fora. Que mais? Processos do Tribunal do Júri. Aqueles que julgam crimes dolosos contra a vida como homicídio. Tem um rito todo próprio, né? Também não entra o juiz das garantias aí. Júri também não. Mais alguma coisa? Sim, casos de violência doméstica e familiar. A Lei Maria da Penha, a Lei Henri Borel, esses seguem seus ritos específicos, geralmente em varas especializadas. Ficam de fora. Violência doméstica também não? E também os processos dos juizados especiais criminais, para crimes de menor potencial ofensivo. E, por fim, os processos das varas criminais colegiadas, que julgam crime organizado. Nossa, é uma lista considerável de exclusões. Violência doméstica, júri, juizados. Por que será que esses casos ficaram de fora? Tem alguma explicação óbvia? As resoluções não entram no mérito do porquê de cada exclusão, mas a gente pode tentar entender. Violência doméstica, por exemplo. Já tem varas super especializadas, né? Com foco na urgência da proteção da vítima. Talvez colocar mais um juiz no meio pudesse complicar ou atrasar as medidas protetivas. Pode ser. E o júri? O júri tem um procedimento muito particular, bifásico, com os jurados. Talvez não se encaixasse bem na lógica do juiz das garantias como foi pensada. Os juizados, por sua vez, buscam simplicidade, rapidez. E as varas colegiadas são para casos complexos, de organização criminosa, já tem uma estrutura diferente? Exato. Então, a justificativa provável é que esses casos ou já tenham uma especialização forte, ou um rito muito próprio, ou buscam outros valores, como a celeridade nos juizados. É uma forma de preservar essas características. Mas isso não pode gerar um debate, tipo, se a ideia é aumentar a garantia de imparcialidade, por que não para todos? Não cria níveis diferentes de garantia? É uma crítica possível, sim. Questionar se não estamos criando sistemas diferentes de proteção dependendo do crime que a pessoa responde. Por outro lado, pode-se argumentar que é um pragmatismo necessário para não engessar procedimentos que já funcionam de uma maneira específica e que têm seus próprios objetivos prioritários. É um balanço, né? Meio delicado. Com certeza. E na prática, como isso tudo começa a funcionar? Quando começou a valer? E os casos que já estavam rolando, como ficam? Então, as duas resoluções começaram a valer juntas no dia 24 de agosto de 2025. Para quem já estava com investigação ou processo em andamento, a regra é: nada muda. Não retroage, então. Não. Inquéritos policiais ou medidas cautelares que já existiam antes dessa data continuam onde estavam com os juízes que já cuidavam deles. Não vão ser redistribuídos para o juiz das garantias. E as ações penais que já tinham começado? Mesma coisa, continuam com os juízes da instrução que já estavam tocando o processo. A ideia é aplicar o modelo novo só daqui para frente. E aquela 8ª Vara Criminal de Belém, que virou a 2ª de Garantias do Interior? Os processos que estavam nela foram para onde? Boa pergunta. Esses processos não foram para as varas de garantias. A Resolução 10 diz que eles foram redistribuídos para as outras varas criminais comuns de Belém. Reforça a ideia de começar o sistema novo do zero, só para os casos novos. Uma implementação para o futuro mesmo. E tem algum jeito de acompanhar se isso vai dar certo no começo? Algum monitoramento? Tem sim. A Resolução 9 fala de um grupo de trabalho, que já existia, para acompanhar a implementação no primeiro ano. Esse grupo pode analisar como está sendo, identificar problemas, sugerir ajustes para a presidência do tribunal. Ah, isso é bom. Mostra que estão abertos a corrigir o rumo se precisar, né? Principalmente com uma mudança tão grande. Exato. E para deixar tudo organizado, imagino que resoluções antigas sobre o tema foram canceladas, né? Sim, a Resolução 9 revoga várias resoluções anteriores que tratavam das antigas varas de inquéritos e outros assuntos que agora são regulados por ela. É uma forma de consolidar a nova regra. E um último ponto que me chamou a atenção as resoluções mandam comunicar oficialmente um monte de gente, né? MP, Defensoria, OAB, polícias, Secretaria Penitenciária, CNJ. Isso é só burocracia ou tem um significado maior? Eu acho que tem um significado importante. É mais que formalidade. Sinaliza
que o sistema de justiça criminal funcione em rede. Que todo mundo precisa estar na mesma página. Exatamente. Para uma mudança desse tamanho funcionar, Judiciário, Ministério Público, Defensoria, polícias, sistema prisional, todos precisam saber das novas regras e se coordenar. Essa comunicação formal é o começo dessa sintonia necessária entre as instituições. Perfeito. Acho que conseguimos ter uma visão bem clara de como o Pará está estruturando o juiz às garantias. Se a gente fosse resumir os pontos principais. Bom, vimos que o Pará implementou mesmo o juiz das garantias, criou uma estrutura com a vara para a região metropolitana e 2 para o interior depois daquele ajuste rápido. Detalhamos as funções-chave dele, né? Focadas no controle da investigação e na proteção dos direitos antes do processo. Vimos também as exceções importantes, tipo violência doméstica e júri, que ficaram de fora. E entendemos as regras de transição. O sistema vale para frente sem mexer nos casos antigos. E destacamos a importância de acompanhar essa implementação e da coordenação entre todo mundo envolvido, né? Ministério Público, Defensoria, polícias. Exato. Então, o que tudo isso significa? No fim do dia, qual é a grande aposta do Pará com essa implementação? Olha, a aposta principal, que vem lá da lei federal, é fortalecer a imparcialidade do judiciário. Separar quem acompanha a investigação de quem julga o caso. A ideia é aumentar a confiança no sistema, garantir que a decisão final venha de um juiz, digamos, descansado, sem contato prévio com a investigação. É um investimento para melhorar o devido processo legal. Entendido. E para a gente terminar, deixar uma provocação para quem está nos ouvindo pensar um pouco mais sobre isso. Considerando essas exceções que a gente falou, violência doméstica, júri, juizados onde o juiz das garantias não atua, que implicações pode ter, a longo prazo, ter esses modelos diferentes de controle de garantias convivendo no mesmo estado? Será que as particularidades de cada rito justificam essa diferença ou isso pode gerar alguma discussão sobre tratamento desigual dependendo do crime? É uma ótima questão. Coloca em debate a uniformidade versus a especialização dentro do sistema de garantias. Como essa convivência de modelos vai se dar na prática e quais efeitos vai gerar? Observar isso vai ser fundamental para avaliar o sucesso e a justiça dessa reforma tão complexa. Fica aí a reflexão.